Já vai, já vai, já vai. Bom dia, hoje são 17 de março de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Estou fazendo esse vídeo para satisfazer a vontade da internauta Keila de Souza. Há 2 dias ela me pede para narrar aqui, fazer uma análise sobre o que está no Novo Testamento da Bíblia cristã, obviamente, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, que é ali o casal Ananias e Safira. Então, para atender ao pedido da Keila de Souza, eis-me aqui. Então, vamos lá. Antes de entrar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que é aqui o casal Ananias e Safira, mais uma história hedionda, mais uma história criada pelo escritor que escreveu Atos dos Apóstolos, que a escrita é atribuída a Lucas. Então, antes disso, quero aqui falar sobre algumas coisinhas. Em primeiro lugar aqui, vou ler o que está no livro de Sigmund Freud. Aqui está. O futuro de uma ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Na página 119 de seu livro, o Freud, como todos sabem, foi o pai da psicanálise, né? O pai da psicanálise. Ele era judeu e ateu. Então, em seu livro, na página 119, o Freud escreve assim, abre aspas: o crente não se deixará privar de sua crença, não há força de argumentos e não há força de proibições. Caso se conseguisse isso com alguns, seria uma crueldade. Quem tomou soníferos por décadas, obviamente não poderá dormir quando privado do remédio. Fecha aspas aí. O Freud é tão claro aí que nem há por que fazer aqui uma explicação sobre o que eu acabei de ler. Muito bem. Outra aqui novidade. O nosso amigo Leonardo Marcolino, o Léo, que sempre aí em minha página comenta, faz comentários, ele lançou agora um livro digital, um e-book. Então vou colocar aqui nesta página, na parte principal aí, naquele espaço reservado ao primeiro comentário da página, vou colocar aí o endereço eletrônico do Leonardo Marcolino. Ele lançou um e-book, repito, um livro digital, com 36 páginas. Nesse livro, o Léo, ele mostra várias experiências científicas que você pode fazer aí em sua casa. Então, é um livro maravilhoso, com 36 páginas, só experiências científicas. Então, veja aí, acesse o link aí do Léo Marcolino, o e-book, e compre aí o livro. Se você gosta de experiências científicas, compre aí o livro digital dele. Isso aí é um incentivo que você faz a quem escreve. Quem escreve é um também trabalhador e merece receber ali uma certa quantia relativa ao seu trabalho. Então, parabéns aí ao Leonardo Marcolino. E antes de entrar aqui no caso de Safira e Ananias, vou aqui mais uma vez reproduzir a fala da ex-cristã Célia Quirino, que mora em João Pessoa, na Paraíba, é a melhor costureira do estado, e vou aqui colocar mais uma frase dela sobre a Bíblia. Depois eu volto. Vamos lá. Se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira.
toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, entendeu? Então, bem. se fosse verdade... Vamos agora a essa historiazinha criada pelo escritor que escreveu Atos dos Apóstolos, nessa parte aqui. Vamos pegar aqui essa historiazinha, que é uma história também macabra, é uma história hedionda. Quem escreveu o que está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o casal Ananias e Safira, quem escreveu o que está aqui não tinha a menor noção de amor, de solidariedade, de fraternidade. Essa história aqui fantasiosa, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, essa história aqui deveria estar também no Diário do Conde Drácula. No Diário do Conde Drácula. Então, vou aqui contar essa história, mas depois peço a você que está assistindo a esse vídeo, leia depois o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E você verá que a minha narrativa é fidedigna, minha narrativa ipsis literis, ao pé da letra, certo? Então vamos aqui, gente. É o seguinte, nesse tempo aqui em que foi escrita essa lenda, Jesus já havia morrido há muitos e muitos anos e deixou ali seus seguidores, não é? O discípulo Pedro, que passou a ser apóstolo após a morte de Jesus. Quando eu digo Jesus aqui, não estou me referindo a um Jesus histórico. Esse aí é quase nada. Estou me referindo ao Jesus que está presente nas narrativas do Novo Testamento. Então, entenda bem. Então, vamos lá. Havia um casal chamado Ananias e Safira. Ananias e Safira. Aqui não diz que esse casal tinha filhos. Aqui não diz. Então, tudo bem. Então, vamos aqui. Ananias e Safira eram casados. E, num certo dia, eles resolveram vender um imóvel. Eles resolveram vender uma propriedade. E, muito bem, vendendo essa propriedade, eles receberam, obviamente, o dinheiro da venda. E eles, ali, os dois, fizeram um acordo. Entre eles, Ananias e Safira, foi estabelecido que a quase totalidade do preço do imóvel ficaria com eles, com o casal, porque o casal era o proprietário do imóvel. Então a maior parte do dinheiro ficaria com o casal. E a parte menor, eles entregariam ao discípulo Pedro. O discípulo Pedro, como todos sabem, nas lendas do Novo Testamento, era o discípulo mais mentiroso, o Pedro. Então tudo bem. Então Ananias e Safira venderam um imóvel e ficaram com a maior parte do dinheiro, e os dois entraram em acordo para mentir diante do discípulo Pedro. Eles deveriam dizer ao Pedro que o imóvel foi vendido apenas por aquela quantia menor, porque eles não queriam entregar o dinheiro todo ao discípulo Pedro. Muito bem. Então, o Ananias disse a Safira que iria ali mesmo, naquela hora, iria ao encontro do discípulo Pedro para entregar a ele o dinheiro. Chegando lá, o discípulo Pedro recebeu aquele dinheiro e perguntou ao Ananias se realmente ele havia vendido a propriedade de acordo com aquele dinheiro, se aquele dinheiro foi o único dinheiro que ele recebeu pela venda da propriedade. E o Ananias mentiu, né? Mentiu, porque ele ficou com a maior parte do dinheiro. Claro, o imóvel era dele. O Ananias, na verdade, nem deveria entregar um tostão ao discípulo Pedro, porque a propriedade era do Ananias.
Mas não, aí o discípulo Pedro perguntou ao Ananias se ele havia vendido realmente o dinheiro, a propriedade com aquele dinheiro ali. E o Ananias mentiu, já havia entrado em acordo com sua esposa, mentiu ao discípulo Pedro. E o discípulo Pedro desconfiou que a propriedade valia muito mais do que aquele dinheiro. O discípulo Pedro desconfiou que aquele dinheiro não era o dinheiro total pela venda do imóvel. E aí o discípulo Pedro ficou furioso. Ficou furioso porque Ananias mentiu. Mentiu para ele e diz que mentiu para o Espírito Santo. Ora, um discípulo Pedro, o mais mentiroso de todos, ficar com raiva de quem mente, isso aí é uma brincadeira, não é? Muito bem. Aí o que ele fez, o discípulo Pedro? Ele fez uma coisa terrível, gente. Na lenda, ele fez uma coisa terrível. É por isso que eu digo que o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, deveria estar no diário do Conde Drácula. O discípulo Pedro invocou ao Deus hebreu e aí o Ananias foi morto na hora. O Ananias foi morto na hora. Mataram o Ananias. E aí, o Ananias já morto, o discípulo Pedro chamou alguns jovens que estavam ali e levaram o corpo de Ananias. E o corpo de Ananias foi sepultado. E aí, a Safira, a pobre esposa, que ficou em sua casa, aguardando o retorno do marido, ela ficou preocupada, porque já se passavam aí 3 horas depois da morte do pobre Ananias, invocada essa morte pelo discípulo Pedro. Então, a pobre Safira ficou muito preocupada, porque o marido não retornava à sua casa. E aí, 3 horas depois, ela saiu de casa e foi também ao encontro do discípulo Pedro. Chegando ali, ela não desconfiou de nada. A pobre mulher não sabia que seu marido havia sido morto, amando aí a pedido do discípulo Pedro, e morto aí pela ação do Deus hebreu. E ali, diante do discípulo Pedro, ela ficou ali sem saber o que dizer. E aí, ela disse ao discípulo Pedro, perguntou: Pedro, onde está o Ananias, meu esposo? Ele veio aqui conversar com você, trazer o dinheiro da venda do imóvel, e até agora não retornou. Aí o Pedro dirigiu-se para ela e perguntou também a ela se aquele dinheiro foi o dinheiro total obtido pela venda da propriedade. E ela também mentiu, porque ela já havia entrado em acordo com seu esposo Ananias. Então ela mentiu também. Ela disse ao Pedro que realmente aquele dinheiro era o dinheiro total recebido pela venda do imóvel. E aí o Pedro, novamente o discípulo Pedro, ficou revoltado com a mentira de Safira. E também aí invocou ao Deus hebreu, e a Safira também morreu na hora, a pobre mulher. Então você vê que coisa hedionda. Um casal vendeu uma propriedade que era do casal e não dos discípulos, vendeu uma propriedade, só que os discípulos queriam todo o dinheiro com eles. Veja aí o que é a maldade do ser humano. Os discípulos queriam todo o dinheiro para eles ali, para eles controlarem o dinheiro. Ora, repito, a propriedade, o imóvel, era do casal Ananias e Safira. Então o discípulo Pedro ficou ali revoltado pela mentira dos dois. Veja bem, o Pedro, o mais mentiroso de todos os discípulos. E ali o casal morreu na hora. E ela também, a Safira, foi sepultada ali, junto com o marido. Então você vê aí que desgraça total é essa, gente. Quando a pessoa morre, um casal, por exemplo, deixa uma cadeia familiar, deixa ali irmãos e irmãs. Veja que sofrimento. A família de Ananias e a família de Safira perderam 2 entes queridos por uma bobagem dessa. Ananias e Safira venderam um imóvel que era deles.
Mas os discípulos aí, o Pedro queria que eles trouxessem o dinheiro total pela venda do imóvel, deixasse ali com ele. Então você vê o desprezo pela vida humana, o desrespeito a dois seres humanos que foram mortos de forma trágica apenas porque não doaram o dinheiro todo pela venda do imóvel. Então essa história macabra, que deveria, repito, estar no diário de Conde Drácula, que está aqui em Atos dos Apóstolos, gente, isso aqui nunca existiu. Isso aqui nunca existiu. Ananias e Safira nunca existiram, e eles não foram mortos porque não entregaram o dinheiro todo ao discípulo Pedro. Isso aqui, como é do conhecimento de qualquer estudioso sério da Bíblia, teólogos, isso aqui é mais uma história criada pelo escritor aqui, que fez isso, com um objetivo. Ele fez essa história aqui bem triste, em que duas pessoas venderam um imóvel e não levaram o dinheiro todo para ali os discípulos. Quem escreveu isso aqui estava dizendo, querendo apenas passar uma mensagem. A mensagem é: olhe, vamos trazer o dinheiro todo, vocês aí que conseguirem algum dinheiro no trabalho, algum dinheiro pela venda de alguma coisa, então vamos trazer esse dinheiro para os discípulos, para nós. Vamos trazer esse dinheiro aí para a gente repartir aquelas pessoas que estão necessitando e tal. Então a intenção deles aqui, de quem fez o texto, foi passar essa mensagem. Então criaram uma história aqui muito má, em que duas pessoas que mentiram, não trouxeram o dinheiro todo. Essas duas pessoas foram mortas. Então essa história foi criada para que aquelas pessoas sem estudo, analfabetos ali, numerosos, acreditassem nessa história boba e passassem realmente a levar o dinheiro ali facilmente para os discípulos. E aqui o discípulo Pedro. Então existe aqui uma mensagem nessa história. É para que as pessoas contaram essa história hedionda, macabra, para que as pessoas ficassem com medo e, diante da venda de algum imóvel, levasse realmente o dinheiro todo para os discípulos. E isso aqui, essa intenção, está no último versículo do capítulo 5. Veja bem, no último versículo do capítulo 5, depois da narrativa dessa história macabra, está escrito assim, no versículo 11. Diz assim: e sobreveio, olha aí, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Você viu aí? A intenção de quem escreveu essa história aqui terrível de Ananias e Safira, a intenção desse escritor foi fazer com que as pessoas ignorantes daquela época realmente ficassem com medo. Porque o que aconteceu com o casal Ananias e Safira poderia acontecer com qualquer pessoa que também não trouxesse o dinheiro todo da venda de um bem. Entendeu? Então, quem escreveu isso aqui fez isso com essa finalidade. Criou essa história macabra para que os imbecis daquela época ficassem com medo e trouxessem o dinheiro todo para os discípulos. Vou repetir aqui a intenção do escritor. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 11, diz assim: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Entendeu aí? No versículo 11 do capítulo 5 do caso Ananias e Safira, aí está a intenção de quem inventou essa história horrível, essa história má, essa história que é extremamente hedionda, em que um casal, o pobre Ananias e a pobre Safira, foram mortos porque não levaram o dinheiro todo da venda de uma propriedade que era somente deles. O imóvel era deles. Ananias e Safira compraram esse imóvel com esforço próprio,
então o imóvel era deles. Eles nem deveriam levar dinheiro algum para os discípulos de Jesus. Dinheiro algum eles deveriam levar. E mesmo assim foram mortos. Então, repito, Keila de Souza, a intenção do escritor que fez esse texto aí terrível, a intenção dele, como você viu aí facilmente, no versículo 11 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, é apenas, ele criou essa história aí, macabra, em que duas pessoas foram punidas pela morte por não levarem o dinheiro todo da venda da propriedade. Isso aí é para que os imbecis daquela época ficassem com medo e que, ao vender algum bem, trouxessem todo o dinheiro para os discípulos aí de Jesus. Essa é a intenção do texto. Ananias e Safira nunca existiram, nunca foram mortos pelo Deus hebreu. Tudo isso aí é história criada com a finalidade de passar uma mensagem. E no caso aí, uma mensagem para os fiéis daquela época, os fiéis cristãos. A mensagem de que eles ficassem com medo dessa historiazinha aí e trouxessem o dinheiro facilmente para os discípulos de Jesus. Certinho, Keila de Souza? Aí está seu pedido atendido. Muito obrigado.